Certo? Vamos começar então. Hoje eu não fiz uma apresentação, a gente vai direto para o QGIS, e a gente vai trabalhar. A ideia é que a gente faça o mapa do começo ao fim. A gente deixou alguns pontos sem passar, eu e o Alu, e aí eu vou passar por eles, e vai ser meio que uma oficina de revisão do que a gente fez, com o objetivo de chegar lá no final, nas técnicas de exportação dos mapas, tá bom? Então, a ideia é a gente fazer o mapa do começo ao fim, a gente vai exportar esse mapa, então a gente vai trabalhar com compositor de impressão, documentação do mapa, escala gráfica, e etc, tá bom? Então, como sempre, qualquer coisa, me interrompam, e aí a gente faz de novo, ok? A gente esclarece. Vou compartilhar o meu QGIS. Ou melhor, antes disso, vou compartilhar o GeoSampa aqui. A gente vai fazer duas coisas para começar. Hoje a gente vai trabalhar, eu vou fazer um mapa aqui, a gente vai usar aquelas informações que eu mandei para vocês lá no grupo, que eu mandei hoje cedo, e a gente vai trabalhar com dados agregados por área de ponderação. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é baixar o shapefile de área de ponderação no GeoSampa. E aí, para quem ainda não passou por essa etapa de baixar dados do GeoSampa, eu vou passar por ela de novo. Então, a gente vai aqui na caixinha de downloads aqui do lado esquerdo, a gente vai em população, área de ponderação 2000-2010. E aí, baixa o shapefile. Vai baixar o zip aqui. Certo? Quem quiser acompanhar, por favor, baixe. E aí, antes da gente fechar o GeoSampa, a gente também vai clicar aqui em cima, ó. Tem nesses botõezinhos aqui em cima, tem dados abertos, acessar metadados e acessar tutorial. Clica em acessar metadados, ele vai baixar uma planilha do Excel. Ok? Então, vamos lá. Eu vou extrair vocês não vão ver, acho, por conta daquele problema do Zoom, mas eu vou extrair os meus dados de área de ponderação para uma pasta. Qual vocês estão vendo? É, Pedro, você Não, poderia um Pedro, só o pouquinho mais GeoSampa. devagar? Ai, desculpa. Só o Oi, GeoSampa, Pedro. Não aparece a janela. tá, tranquilo. Verônica, onde você ficou? Pera, vamos em partes. Você vai no download. Isso, aqui do lado. Aí vale a pena, quem não checou, vale a pena passar um por um esses aqui para montar a base cartográfica, para ver o tipo de informação que já tem disponível, tá bom? Isso aqui vale ouro. Aí a gente vai na aba população, vai baixar área de ponderação, primeira opção, ok? Rolou? E aí depois disso, a gente vai aqui em cima, a gente está baixando dois arquivos. O primeiro é esse zip com área de ponderação, e aí quem já baixou, extrai para alguma pasta na sua estrutura de shapefiles aí no seu computador. E aí a gente vai clicar aqui em acessar metadados, que fica aqui em cima do canto direito superior. E ele vai só, ao clicar, ele vai só fazer o download de uma planilha do Excel. Chama metadados mapa. Ok? Então eu já extraí as minhas áreas de ponderação para a minha pasta de shapefiles. E aí agora eu vou trocar para o QGIS. Estão vendo o QGIS aí? Vou supor que sim. Sim, Pedro. Obrigado. Essa aqui é a base cartográfica que eu já montei, que vocês já viram nos outros mapas que eu fiz aqui. Então, eu vou reutilizar ela, qualquer coisa a gente muda. Eu vou começar importando os meus arquivos de área de ponderação. Então, tem dois jeitos de fazer isso. Um deles é ir lá no meu navegador, talvez vocês não estejam vendo, mas é ir lá no navegador e arrastar o shapefile de área de ponderação. Opa, peraí que não veio. Agora vai.
Ó, se você, eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão ver uma coisa, o problema das projeções cartográficas e dos arquivos de projeção. Ó, esse aqui é o arquivo, é a pasta com os shapefiles de área de ponderação. Vocês conseguem ver aqui na estrutura desse shapefile qual que é o problema? Que arquivo está faltando, que a gente conversou? Está faltando, ó, a gente tem... De projeção, né? Isso, exatamente. A gente falou que a gente precisava de uns 5 arquivos, né, para um shapefile ficar seguro. Aqui a gente tem 3. A gente tem o DBF, que é a base de dados, a gente tem o shapefile, que é as geometrias, e o SHX, que faz a conexão. A gente não tem o arquivo CPG, que dá a codificação do texto, e não tem o arquivo PRJ, que dá a projeção. Então, na hora que a gente importa no QGIS, não quero só de 69, vou mexer com siglas mesmo, mas na hora que a gente importa no QGIS, olha o que acontece. Fica com essa interrogaçãozinha aqui do lado, que é... Compartilha o QGIS com a gente, Pedrão. Ah, opa, foi mal. É tão automático, né, cara? A gente tá sofrendo com o Zoom mesmo. Agora sim. Ó, importei o meu shapefile de área de ponderação de 2010 no Sirgas. E aí, como não tem um arquivo PRJ, fica com esse pontinho de interrogação do lado. Então, o que a gente faz? Sabendo que é Sirgas 2000, TM23S, eu clico na interrogação, e aí eu clico na projeção aqui, tá bom? Na projeção que na lista de projeções, e dou um OK. E aí, agora o QGIS sabe que ele está no Sirgas 2000, TM23S. Ele até supôs, quando ele importou, ele até supôs que estava nessa projeção. Mas, às vezes, ele não supõe certo. Então, é bom sempre resolver essas pendências de projeção na hora que a gente importa a camada. E aí, bom, importei a minha camada de área de ponderação. Vou importar agora os meus arquivos, aqueles arquivos CSV que eu mandei para vocês hoje cedo. Então, a gente vai fazer aquilo que o Alu fez na segunda oficina, que é importar dados de texto. Então, vou fazer de novo. Tá devagar, tá rápido, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Tá dando. Beleza. Certo. Então, vamos lá. Assim, Vou clicar meio aqui. desesperado, mas tá dando. Hoje a ideia é fazer super rápido, hein? Que a ideia é fazer o mapa do começo ao fim. Então, depois, se tiver alguma dúvida no meio que não impede você de fazer o mapa, a gente tenta resolver no final, tá bom? Então, ó, agora eu vou na minha aba direita, na minha aba esquerda, desculpa. Vai ter esse aqui, ó, adicionar uma camada de texto delimitado. Ou a gente faz aquele caminho que pelo menu superior, a gente vai adicionar aqui em camada, adicionar camada, e a gente vai em adicionar camada de texto delimitado. Tá? Dá para fazer pelos dois jeitos. E aí, aqui a gente vai agora achar o nosso arquivo de texto. Então, o meu está na área de trabalho mesmo, que eu fui preguiçoso. ESUS, a gente tinha 2, a gente vai ter que importar um de cada vez. Então, todo mundo conseguiu baixar esses 2 arquivos? Tem o ESUS e tem o IBGE População. Então, ó, eu selecionei ele aqui, e aí tem tudo aquilo todas aquelas configurações que a Lu já passou, mas vamos só revisar. Então, meu separador aqui é o ponto e vírgula. Se tiver tabulação, que geralmente é o padrão, vocês vão ver aqui embaixo que não está separado, precisa ser ponto e vírgula para esse arquivo. E aí o meu separador decimal é a vírgula. Importante dar um check aqui, ó. Porque vocês estão vendo aqui que esse porcentagem comorb, ele está 0, alguma coisa. E essa vírgula aqui é uma vírgula de casa decimal. Então é importante dar um check aqui. Eu vou pedir para ele, eu vou dar um check aqui também, se não tiver clicado. O tipo de campo detectado significa que ele vai tentar entender qual que é o tipo do dado que está escrito aqui. Lembra que a gente falou de tipo de informação? Ele vai tentar entender se isso aqui é um string, se é um texto, se é um número inteiro, se é um número decimal, se é booleano, etc, etc. É isso que essa opção faz, tá bom? E aí, por fim, aqui em definição de geometria, quando o Alu trabalhou isso com vocês, a gente usou esses 2 campos, x e y, para colocar a latitude e longitude dos pontos. Mas quando a gente vai importar uma planilha que não tem latitude e longitude, que é só uma planilha de dados não georreferenciados, a gente clica aqui embaixo, ó, sem geometria. E ele não vai pedir nada, ele entendeu que essa tabela é uma tabela pura, sem geometria, tá bom?
A gente adiciona, aí vocês vão ver aqui atrás que já está importada, e agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra. Censo 2010, POP dormitórios. Aí a configuração é a mesma, ponto e vírgula, separador decimal é a vírgula, sem geometria. Adicionar. Pedro, queria perguntar uma coisa. Oi. Se arrastar dá no mesmo? Arrastar o arquivo? Pode até ser que dê, mas não é recomendável. No caso de arquivos de texto. Porque, assim, cada arquivo CSV pode ter um separador diferente, então às vezes usa tabulação, às vezes é ponto e vírgula, às vezes é vírgula. Separador decimal, às vezes é ponto, às vezes é vírgula. Aí, aqui, eu nem falei disso, mas a aba de importação, você também tem essa opção aqui de codificação, que é aquela história da codificação do arquivo CPG. Então, às vezes o arquivo está em UTF-8, mas aí o que eles entendem como system, que é a codificação do Windows, do sistema Windows. Às vezes, no Mac, acho que ele usa o system, a codificação do Mac. E aí, às vezes, isso bagunça completamente o arquivo. Então, sempre a melhor opção, a mais segura, é passar por esse caminho do importador de texto, tá bom? Beleza, obrigada. Imagina. Pedro, Oi. ao invés de ter o ponto de interrogação do lado do Sirgas, a área ponderação, tem vários risquinhos cinzas verticais. Tem algum significado isso? Ou, tem algum problema? Nunca vi. Eu acho que só muda de versão. Talvez é do 3.10 isso, mas é a mesma coisa, eu acho. Dá um clique em cima e vê se aparece a janela. Se não aparecer, aí você faz assim, ó. Vou fazer do jeito... talvez vocês enfrentem isso de outro jeito. Então, para corrigir a projeção sem clicar na interrogação, você dá 2 cliques na camada. Aí ele vai abrir essa janelinha que já está familiar para a gente. Aí você vai em fonte, nessa aba de fonte. E aí aqui você só seleciona a projeção da camada, a projeção certa. Provavelmente vai estar a projeção inválida aí, se tiver errado, tá bom? Tá. E aí a gente resolve por ali. Esse é o jeito que vale para todas as versões do QGIS. Esse do ponto de interrogação é mais recente, talvez seja por isso. Tá bom. E aí agora a gente vai fazer aquilo que o Alu fez quando a gente fez aqueles mapas para a região metropolitana com dados do IBGE, que é fazer a união de camadas. Então, como é que a gente faz? A gente vai aqui na camada vetorial que a gente quer unir. Aí a gente vai em uniões. A gente adiciona, a gente clica no mais, ele vai abrir essa janelinha aqui, e a gente vai selecionar a planilha, a tabela que tem os dados que a gente quer unir. Antes disso, na verdade, vamos só dar uma olhada na tabela de atributos dessas camadas para a gente ver uma coisa. Essas tabelas, se eu selecionar alguma coisa aqui, elas não vão ligar nada no mapa porque elas não têm geometria, elas só são a tabela pura. E aí vamos olhar nos códigos aqui. A gente tem comorb, que é comorbidade, são as comorbidades para a Covid-19, então diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Nesse caso aqui, são o número de casos positivo. Pedrão, Oi. não está aparecendo as variáveis por conta que é outra janela. Se puder compartilhar só. Tá difícil, hein? Valeu, Alu, por lembrar de novo. Imagina, relaxa. Agora sim, né? Aqui a gente tem comorbidades, comorb, que é o número de pessoas testadas positivo para a COVID nessa área de ponderação, que tem comorbidades para a COVID-19, então diabetes, doenças cardiovasculares, etc. E aí aqui do lado a gente tem positivos, contando tanto quem tem comorbidade quanto quem não tem, e a porcentagem, que é isso aqui, comorb dividido por positivos, tá bom? E aí a área pond é o código da área de ponderação que a gente vai usar para fazer a união. Opa. Parou de compartilhar. Agora a gente vai olhar Censo 2010, POP dormitórios. Vou abrir a tabela de atributos. Aí aqui a gente vai ter população total, POP TOT. Mesma coisa, Pedrão. Só compartilhar. Valeu, gente. Não aprendo nunca isso. POP TOT, que é a população total da área de ponderação. A gente está trabalhando com área de ponderação de novo, mas aqui o código chama COD AP, código da área de ponderação.
Então, POP-TOT é a população total da área de ponderação. E aí vocês vão ver que aqui é uma população quebrada. Então, no caso dessa área de ponderação, a gente tem 32.160 pessoas e 0,17 pessoas, pessoas decimais. Isso é porque a área de ponderação, como a Lu explicou, no censo do IBGE, é uma pesquisa amostral, então a gente tem um fator de expansão para cada pessoa. Então, como a gente multiplica as pessoas por um valor quebrado, as pessoas acabam virando um valor quebrado. Ok? Sempre que aparecer um número que devia ser inteiro como um número decimal, porque provavelmente a gente está falando de um número que foi resultado de uma pesquisa amostral. A mesma coisa acontece com a OD do metrô aqui em São Paulo e outras pesquisas. E aí a gente tem população total, e essa população total está dividida nessa tabela em população que mora em domicílios com um único dormitório, população que mora em domicílio com 2 dormitórios, 3 dormitórios e 4 ou mais dormitórios. E aí o código da área de ponderação é esse último aqui. Certo? Vou voltar. Então, o que eu quero fazer com esse mapa aqui eu vou fazer um exercício aqui que é parecido com o que a gente propôs que vocês fizessem para a apresentação no último dia, tá, da oficina. Então, eu vou trabalhar com uma hipótese aqui que vou tentar estudar se existe alguma relação entre domicílios que têm superlotação de dormitórios, ou seja, casas que têm muita gente dormindo no mesmo cômodo, e a distribuição de casos positivos de Covid. A gente vai testar se tem alguma aderência espacial. Então, é uma análise visual, a gente vai fazer um mapa, a gente vai analisar no espaço onde que essas coisas coincidem ou não coincidem, e tentar explicar um pouco por quê ou por que não elas coincidem. Certo? Então, vamos lá. Vou começar fazendo a união dessas duas tabelas com o meu shape de área de ponderação. Presta atenção se não é área de ponderação dos anos 2000, porque de censo em censo o IBGE atualiza essas camadas. Então, se for de 2000, provavelmente não vai funcionar a união. Checa se é de 2010 mesmo. E aí a gente vai fazer aquilo que a Lu já fez, que é união. A gente clica no maisinho, aí a gente vai unir. Pode ser primeiro o censo 2010, POP dormitórios. A gente vai unir a coluna COD-AP com essa aqui que é COD-AED, que é a coluna desse shapefile que tem o código das áreas de ponderação. E aqui nos campos de união, eu vou escolher POP-TOT, 1, 2, 3 e 4 dormitórios. E aí aqui embaixo, o prefixo customizado, eu vou selecionar e tirar, que a gente não precisa dele. Então, ok. Agora eu vou fazer outra união. Dessa vez a gente vai unir isso aqui, ESUS positivos comorbis. Os campos de união que a gente vai usar é comorbis, positivo, porcentagem comorb. E aí eu vou tirar o prefixo também. Opa. Esqueci de especificar as colunas de união. Área POND e COD-AED. Ok. E aí agora eu vou dar um ok e a gente vai abrir a tabela de atributos do shapefile. Vocês vão ver que ele já preencheu a tabela de atributos com as variáveis que a gente importou e fez a união. Certo? Todo mundo chegou aqui? Alguém não chegou? Oi, eu não sei se tem algum problema com o meu QGIS, porque o ícone que você clicou para adicionar o primeiro arquivo, eu não consegui selecionar. Tipo, não tá aparecendo essa vírgula com mais para mim, sabe? Ah, certo. Aí nesse caso, ele mudou o ícone mesmo, mas a função está aí. Você também pode ir aqui em cima, ó, em camada, aí adicionar camada, e aí procura pelo texto mesmo, sem ser o ícone. Adicionar camada de texto delimitado. Certo? E aí, dependendo da sua versão do QGIS, se você apertar Ctrl Shift T, ele também vai abrir essa janela, mas é menos seguro pelo atalho. É mais fácil ir aqui em cima em camada, adicionar camada de texto delimitado. Certo? Certo, deu certo, obrigada. Regina. Pedro, para mim não tá dando. Eu vou na parte de texto limitado e eu escolho o arquivo
de Excel, e aí ele não me deixa adicionar. O que você fez mesmo para poder adicionar? Eu vou aqui nos 3 pontos, aí eu seleciono lá na pasta, é um arquivo CSV. O CSV não é arquivo apesar de ter o íconezinho do Excel, se você estiver mexendo no Windows, CSV é um arquivo padrão de compartilhamento de dados. Então, basicamente significa Comma Separated Values, que é valores separados por vírgula. Então, qualquer software de planilha consegue ler. E aí, você abre o CSV, e aí deveria aparecer aqui embaixo, ele deveria carregar uma visualização. Tá chegando aí? Ele conseguiu fazer isso? Calma, deixa eu ver. Então, mas não, diria que não. Ele não aparece esses arquivos de visualização. Mas ele carregou aqui em cima, tá aparecendo o nome do arquivo? Tá. Bom, a gente dá uma olhada, depois você compartilha a tela, pode ser? Tá bom, beleza. Então já temos Ana e Verônica para compartilhar a tela no final, né? Boa, você está anotando aí, Lu? Professor, eu tenho outra pergunta. Oi. No caso, quando eu fui adicionar a união do vetor, não apareceu no ícone unir campo a opção comorb, apareceu só númerozinhos, números decimais. Aquele ABC, 1, 2, 3. Você diz aqui no campus de união? Nesse lugar? Quando você clicou em área de ponderação e você tentou unir com a camada do Excel. Quer dizer, a planilha do Sim. Excel. Ó, dá uma olhada no que eu estou compartilhando. Nessa janelinha aqui que eu estou mostrando? Então, é nessa unir campo. Não tinha a opção de código. Ed não apareceu. Apareceu só vários. Não apareceu. Talvez você não tenha. Ó, presta atenção se unir camada tá com a camada certa aí. E aí, se tiver, foi um problema de importação do CSV. Ah, tá. Não, aí tá população dormitórios, censo de 2010, da Unip Camadas. Mas eu vou tentar resolver aqui. Beleza. Provavelmente foi um problema na importação, tá bom? E Acho que quando sim. aparece desconfigurado, aí tenta importar de novo, checa se está tudo certinho. Na janelinha de importação, essa visualização ajuda muito. É sempre bom ver se o nome dos campos aqui em cima está correspondendo com as coisas certas. E aí, se não tiver, se por um acaso ele começou a partir da primeira linha, pode ser que essa opção aqui, ó, número de linhas de cabeçalho a descartar, não esteja no 0, esteja no 1. Aí você vai ver que se eu mudar aqui, ele vai descartando as linhas. E aí também checa se esse primeiro registro tem nome de campus, está checado, que aí ele sabe, se eu clicar ou desclicar, vocês vão ver aqui embaixo que ele usa a primeira linha como nome da variável ou não. Tá bom, Certo? obrigada. Imagina. Aí agora a gente vai fazer aquilo que a Lu também já fez, que é trabalhar com categorização, com graduação no caso. E aí eu tenho várias opções, né? Aqui foi uma opção minha, eu vou fazer desse jeito porque eu escolhi, mas vocês podem contestar e fazer do jeito de vocês. É só uma opção minha mesmo. Então, eu quero fazer uma análise em que eu analiso a porcentagem de domicílios, de pessoas morando em domicílios com poucos dormitórios e comparar esse dado com a porcentagem de pessoas infectadas, da população total, o número de pessoas que foi testada positivo para COVID. Ok? Então, o que eu vou fazer na graduação, o primeiro dado que eu quero ter, eu vou fazer uma regrinha aqui, e aí a gente vai usar aquilo que a gente aprendeu na última oficina. Vou clicar nesse Ezinho, que é aquele quadro de editor de expressões. Ele vai abrir essa janelinha. E aí a gente vai em campo de valores para ver as nossas variáveis. Tá aqui todas as variáveis que a gente importou e fez a união. E aí é que a gente vai fazer uma continha básica que eu quero saber população total, eu quero saber da população total quantos por cento mora em domicílios com um ou dois dormitórios, com 1 ou 2 quartos. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir um parênteses. Op 1 dorme mais
POP2 dorme, dividido pela população total. Deu para entender essa regrinha que eu escrevi? Tudo certo? Pedro, eu fiquei Oi. na dúvida de... quando você escreve não tem problema, tá? Sem espaço, no caso dos parênteses ali. Tipo, esses Não. comandos aritméticos não tem problema. Tá, beleza. O espaço é irrelevante aqui. Eu coloco só para dar clareza. Para ficar legível, tá bom? Aí, ó, a gente pode dar uma olhada na visualização aqui embaixo, no preview. Se está calculando tudo certinho, parece que está. Esse valor é uma porcentagem, então ele não pode passar de 1. Ele precisa ficar entre 0 e 1. Se a gente quiser que seja uma porcentagem com valor de porcentagem mesmo, a gente pode fazer 1 vezes 100 aqui em cima no numerador, e ele vai fazer o valor de porcentagem aqui embaixo, de 0 a 100. E aí, se eu quisesse fazer uma análise, por exemplo, casos a gente vai fazer isso com outra camada. Mas se a gente quisesse fazer um cálculo aqui que a gente não usasse só variáveis, a gente poderia usar números também, tá? Não precisa usar só as variáveis da camada. E a gente pode usar todas as outras funções que tem aqui. A gente vai usar daqui a pouco, mas tudo que tem aqui de funções é útil para a gente, dependendo do que a gente quiser calcular. Eu vou dar um OK, vocês vão ver que ele vai escrever a minha fórmula aqui em cima. E aí eu vou dar um classificar. Aqui ele está classificando por desvio padrão, mas eu vou classificar por quantil. Aqui ele chama de quartil, mas é quantil. Quartil é só quando a gente tem 4. Quintil é quando tem 5. Decil é quando tem 10. E aí, quantil é quando tem um número qualquer. Então, isso aqui eu estou dividindo em quantil, e aí o quantil funciona assim. Ele vai pegar o número total de áreas de ponderação que eu tenho, ele vai separar, nesse caso, em 5 grupinhos, todos eles com o mesmo número de áreas de ponderação. Ele vai dividir as áreas de ponderação em grupos com a mesma quantidade de membros, de elementos. Então, a gente vai pegar aqui, se a gente fizer essa análise por quantil, a gente quer observar como é que os grupinhos, né, do menor para o maior, como se a gente colocasse em fila, como é que eles estão organizados no território. Então, vou dar um aplicar aqui. A gente vai ver, para esse dado de população morando em domicílios, porcentagem da população morando em domicílios com 1 ou 2 dormitórios, essa população está concentrada onde? Nas periferias, em algumas periferias, né, no fundão da periferia, não é uma periferia intermediária, não chega aqui no pé da Serra da Cantareira, pelo menos nesse trecho aqui, mas também no centro, certo? Então, Brás, Santa Cecília, Sé, também acontece isso, certo? E aí eu vou melhorar um pouquinho essa representação da minha camada. Então, isso aqui é um pouco exploração que depende do que vocês querem fazer para o mapa de vocês, mas eu vou fazer para a gente dar uma explorada. Antes disso, talvez vocês queiram usar algum outro tipo de classificação aqui, que não seja quantil. Então, vocês poderiam, por exemplo, usar intervalo igual. Vamos ver como é que fica a cara desse mapa com intervalo igual. Vocês estão vendo que ele deu uma atenuada, porque se a gente abrir essa janelinha do histograma aqui, fica fácil de ilustrar. Vocês estão acompanhando? Eu estou nessa janelinha de graduação, e aí, em vez de classes aqui, eu vou clicar em histograma. Ele vai calcular o histograma, se eu pedir para ele carregar os valores, com as áreas de ponderação. Então, cada barrinha dessa aqui é um agrupamento de áreas de ponderação. E essas linhazinhas pretas mostram como ele está classificando as minhas classes aqui nessa aba de classes. Então, quando a gente usa intervalo igual, vocês estão vendo que o espaço entre as linhas é igual. Então, não importa muito qual é o número de áreas de ponderação dentro de cada categoria, só importa que o intervalo seja igual entre elas. Certo? Se a gente usa o quantil, aí vocês estão vendo que aí ele vai agrupar de forma que dentro de cada grupo a gente tem o mesmo número de áreas de ponderação. Mas, por outro lado, isso significa que o intervalo entre as barrinhas ele não é igual. Ok? E aí vocês podem brincar com as outras formas de classificação para ver como é que ele reage. Por enquanto é isso, eu vou até diminuir um pouco, vou trabalhar só com 4, dar um apply aqui de novo, vou continuar com quartil, nesse caso, porque é 4. E aí eu vou trabalhar um pouquinho com o meu símbolo. Até aqui tudo bem? Sim. Sim.
Beleza, então ó, vou aqui no meu símbolo, e aí eu vou clicar em cima, e ele vai abrir aquela janelinha de edição do símbolo que a gente já conhece. Certo? Vou aqui no meu símbolo, e aí o que eu quero fazer com essa camada é, o Alu já fez uma coisa parecida, acho que ele fez igual até, que é aqui na minha cor do traço, colocar transparente. Vocês estão vendo que estou com um traço preto aqui, e aí eu não quero para o meu mapa, talvez eu não queira para o meu mapa. Então eu posso só colocar traço transparente, e ele vai criar essa camada desse jeito. Eu, pessoalmente, assim, eu vou mostrar para fins didáticos, mas é um incômodo meu. Eu fico um pouco incomodado com essas linhazinhas brancas, que eu não sei se vocês conseguem ver. Quando a gente faz com traço transparente, o QGIS ele deixa um espacinho em branco entre os shapes, entre as feições. Então, quando eu trabalho com... quando eu escondo as linhas de separação, eu faço isso aqui, ó. Eu venho em cor do traço, aí eu vou editar a cor do traço. E aí, editar vai abrir de novo aquela janelinha de editor de funções que a gente já mexeu, na última oficina. E aí vocês vão ver que quando a gente está editando cores, ele vai colocar algumas variáveis aqui em cima que correspondem à edição de cores. Então, por exemplo, symbol color é a cor do símbolo, ou seja, a cor que o QGIS está usando para preencher essa geometria. E aí eu quero que a linhazinha de contorno tenha sempre a mesma cor do símbolo, tenha a mesma cor do preenchimento. Como a gente está usando um shape que está graduado, isso significa que essa cor ela vai variar dependendo da geometria. Então, eu não posso especificar uma cor única. Eu preciso que o QGIS entenda que ele tem que usar cores diferentes dependendo do preenchimento diferente. Por isso, eu só clico aqui 2 vezes em Symbol Color. Ele vai colocar um arroba aqui na frente. E Symbol Color é o nome da variável. E eu só dou um OK. Posso mudar um pouquinho a espessura dela para não ficar tão grossa. Dou um OK e um Apply. Vocês vão ver que a linhazinha branca sumiu. Se eu mudar as cores aqui da minha classificação, vou pegar um gradiente tipo esse aqui. Então, Apply, vocês vão ver que as cores vão mudar automaticamente, porque o QGIS entendeu que ele tem que desenhar as linhas de borda com a mesma cor do preenchimento, independente da cor que seja. Certo? E aí, aqui no meu painel inferior, onde eu posso mexer nas formas de mistura, eu posso ou diminuir a transparência, porque eu quero ver a minha base cartográfica lá atrás, ou eu posso fazer aquilo que eu mostrei da última vez, que é dar um multiplicar, e aí, como a minha base de fundo é branca, não vai dar muito problema, porque multiplicar funciona bem com fundos brancos, com fundos claros. Se fosse um fundo escuro, a gente podia usar luz forte ou outro método de mistura. E aí aqui é um pouco brincadeira mesmo, ficar vendo o que funciona melhor, o que visualmente fica mais fácil de ler. Ok? Aí eu vou dar um OK. Esse meu shape está pronto. Talvez para esse mapa, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Não tenho. Talvez para esse mapa seria legal ter o contorno de São Paulo, porque esse mapa está limitado só para São Paulo, os dados são limitados só para São Paulo, né? A gente está mexendo só com o município. Então, seria legal, pelo menos, delimitar qual que é o meu limite do mapa aqui. Mas eu não tenho esse shape aqui e eu acho que eu não tenho nesse computador. Então, eu vou pular essa parte. Vai ficar faltando. E aí, agora a gente vai fazer outro mapa. Eu vou duplicar essa camada, eu vou renomear. Outra coisa que a gente já fez. Esse aqui é população em 1 ou 2 dormitórios. E eu vou duplicar. E aí essa outra eu vou renomear. E aqui eu vou fazer uma análise de população, melhor, de testados positivo. Uma porcentagem em relação à população total, valor normalizado. Então, essa camada vai ficar por cima. E aí eu vou dar 2 cliques nela. E aí que eu vou usar símbolo simples. Vou usar uma outra simbolização. E aí aqui vai ser exploratório, tá, gente? Vocês podem criticar essa representação que eu vou fazer, mas é para fins pedagógicos, para vocês verem que tem outros jeitos de fazer. Então, aqui eu vou colocar um marcadorzinho em cima de cada área de ponderação.
eu quero que esse pontinho, ele varie de tamanho e de cor conforme aumenta a porcentagem de pessoas testadas positivo para COVID. Ok? Então, aqui eu abri o painel de simbologia que você já conhece, vou aqui em preenchimento simples, e aí aqui em tipo de camada símbolo, eu estou no segundo nível da árvore, eu vou trocar, eu não quero preenchimento simples, nesse caso aqui eu vou usar o preenchimento do centroide, e aí ele vai marcar, se eu der um apply aqui vocês vão ver, ele vai marcar um pontinho no centroide de cada área de ponderação. E aí, no nível maior da árvore aqui, eu tenho algumas configurações, por exemplo, forçar a colocação do marcador dentro do polígono. Às vezes a gente tem um polígono que é curvo, que não é um polígono fechado, convexo, e aí é legal a gente marcar isso aqui para a gente ter certeza que o ponto vai ficar dentro de onde ele devia estar. Dá um apply aqui, vocês vão ver que alguns vão mudar de lugar. E agora a gente vai lá no último nível, a gente vai no marcador, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra camada. A gente vai usar funções, a gente vai usar expressões para dizer para o QGIS como é que ele tem que renderizar, como é que ele tem que desenhar esse símbolo. Ok? Então, primeira coisa, eu quero que o tamanho varie conforme a porcentagem de pessoas testadas positivo. Então, eu vou aqui no tamanho, nessa minha janelinha aqui, nesse símbolozinho, editar de novo. E aí aqui eu vou abrir campo e valores, e aí aqui eu quero saber a porcentagem de testados positivos sobre população total. E aí talvez aqui fique um número muito pequeno, eu não vou usar esse número em lugar nenhum, então isso que eu vou mostrar agora não vai fazer diferença. Mas se a gente fosse fazer, por exemplo, uma simbolização graduada, os polígonos graduados para isso, talvez valesse a pena a gente fazer isso aqui, ó, que é testados positivo por 1.000 habitantes. Então, eu divido o denominador por 1.000, meu denominador é o número de pessoas, então, dividido por 1.000 vira 1.000 moradores. Então, testados positivo por 1.000 moradores. Ok? Aí vocês vão ver que o número vai aumentar aqui, vai ficar com menos casas decimais, porque a gente diminuiu o denominador. Ok? Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, ok. E aí, se der um apply, vocês vão ver que vai acontecer isso aqui. E aí, isso aqui é muito, quando a gente usa esse tipo de categorização, isso aqui é muito recorrente. Então, eu tô complicando as coisas de novo, que nem eu fiz na última oficina, mas é bom para vocês saberem que isso existe. Então, como é que a gente pode controlar isso? A gente pode, vocês estão vendo que o que a gente fez aqui, né? A gente pediu para ele calcular a quantidade de positivos por 1.000 habitantes. Ele está retornando esses valores aqui, ó, 12, 23, 22, 19. O que isso significa? Que esse valor aqui está sendo usado no valor, sobre esse valor 2 aqui, milímetros. Ou seja, esse valor aqui, 12, 23, 22, está virando 12, 23, 22 milímetros em cima do meu mapa. Por isso as bolinhas estão ficando enormes. Então, um jeito que a gente tem de controlar isso é a gente usar um fator de diminuição ou de aumento do símbolo, dependendo do tamanho que ele tiver. Então, como ele está muito grande aqui, eu vou colocar tudo entre parênteses e vou multiplicar por, sei lá, 0.4, 0.3. Então, ok. E aí já deu uma melhorada. Acho que já está mais fácil de ler. Não sei se vocês concordam. Se discordarem, por favor, falem. Eu achei que já está melhor de entender o que está acontecendo aqui. E aí, outro jeito de fazer isso, eu vou só mostrar para fins didáticos, mas não vai ter aplicação aqui. Poderia acontecer a gente ter várias camadas sobrepostas e todas elas precisam de um fator desse. Então, sei lá, a gente podia ter uma camada para porcentagem de testados positivo, aí tem uma outra camada com o mesmo tipo de representação, só que para porcentagem de comorbidades, por exemplo, que também tem nesse shape, também tem nessa tabela,
Então, o que aconteceria? Toda vez que a gente mudasse o valor dessa variávelzinha aqui que a gente inseriu de ponderação, né, do tamanho do símbolo, toda vez que a gente inserisse ela, a gente ia ter que entrar camada por camada, símbolo por símbolo, e mudar manualmente o valor dessa variável. Então, como é que a gente evita de fazer isso manualmente? O QGIS ele tem uma coisa que mais ou menos lembra distante, de forma bem distante, quem tem alguma familiaridade com Revit ou com programas paramétricos aí de arquitetura, quem está em arquitetura, é um pouquinho parecido com o que a gente faz nesses programas paramétricos. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou aqui em projeto, na aba projeto aqui em cima, propriedades, e aqui ele vai abrir as propriedades do meu projeto. Essa janela aqui é meio que o painel de controle do meu projeto, desse meu arquivo do QGIS. E aí vocês vão ver aqui SRC, o SRC padrão que a gente está usando lá embaixo, metadados, geral, tem várias opções aqui para vocês darem uma olhada. A gente vai usar agora esse aqui, ó, variáveis. A gente vai abrir essa aba. E aí aqui tem várias variáveis que são variáveis globais, ou seja, que valem para todos os projetos de QGIS que eu abri no meu computador, e variáveis para o meu projeto. Ou seja, são variáveis que valem só para esse projeto que a gente está mexendo. Okay? Então, eu quero criar uma variável aqui, eu vou fazer isso agora, vou clicar no maisinho. Quero criar uma variável que é aquele fatorzinho de diminuição ou aumento do símbolo. Quero que seja automatizado. Toda vez que eu precisar mudar esse valor de ponderação em vários shapes, eu só venho aqui nesse painel de propriedades do projeto e mudo o valor dessa variável, e aí todos os shapes que estiverem usando ela vão ser atualizados automaticamente. Então, vou chamar ela de pond1, minha ponderação 1, e aí no valor eu vou colocar 0.3. E aí vou dar um OK. E aí agora a gente pode voltar lá no nosso símbolo, no nosso editor de regra, editar, e aqui no lugar de 0.3, eu posso abrir o meu campo de variáveis aqui. Se não tiver, tá mais difícil de achar aqui. Eu posso só digitar direto @pond1, que é o nome da variável que eu usei lá na minha tabela. Ok? Então, sempre quando a gente for usar essas variáveis, a gente coloca um arroba na frente do nome dela. E aí vocês vão ver que se eu der um OK e um apply, ele vai manter tudo exatamente como estava, porque eu não mudei o valor da minha variável. Agora, se eu fosse lá em projeto, propriedades do projeto, mudasse isso aqui para 1, vou dar um OK, vou dar uma mexidinha para ele renderizar de novo, vocês vão ver que ele diminuiu automaticamente, não precisei ficar entrando no editor de expressões nem nada. Só mudei o valor da minha variável do projeto. Mas vou deixar 3 mesmo, mais fácil. Certo? Tudo bem até aqui? Pedro, nesse caso, essa variável ela vai ficar dentro do projeto. Você vai salvar ele com ela. Do tipo, se abrir outro, ela não vai estar lá. Isso, essa variável é do projeto. Tá, beleza. Certo? Eu também posso criar variáveis das camadas. Eu acho menos interessantes, mas se vocês abrirem um painel da camada aqui, então eu vou no mesmo shape, variáveis, vocês vão ver que aqui vai aparecer um outro nível. Então a gente tem as variáveis globais, que apareceram naquele painel, a gente tem as variáveis do projeto, a gente tem lá embaixo as variáveis da camada. Então a gente pode criar uma variável dessas para a camada também. Certo? Mas eu acho menos interessante porque geralmente esses fatores de diminuição e aumento do símbolo tem que valer para o projeto inteiro porque está tudo na mesma escala, no mesmo mapa. Então eu uso, acho que nunca usei. Mas assim, se precisar algum dia, saibam que dá para fazer. Ok? E aí vamos continuar nosso processo de criação do símbolo. Então ele está com o tamanho que eu queria que ele tivesse. Outro jeito de fazer isso, talvez seja menos complicado, eu posso clicar em cima desse símbolozinho aqui, e nesse final aqui vai ter uma opção chamada assistente. Isso vale para as versões mais recentes do QGIS. O comecinho do QGIS 3 não tinha essa opção, acho. E aí vocês vão ver que ele está usando aqui, ó, ele até está usando a mesma regra que a gente colocou no editor de expressões,
Só que o que ele permite fazer aqui, vocês vão ver, vou dar uma atualizada aqui, ele cria automaticamente, ele é um assistente para criar essas regrinhas de tamanho do símbolo. A diferença é, aqui ele está fazendo uma categorização, e aí cada categoria vai ter um tamanho fixo, ok? E aí lá quando eu fiz a regra na mão mesmo, sem usar o assistente, ele está variando o tamanho das bolinhas pelo tamanho real. Então, cada bolinha vai ter um tamanho específico diferente. E aqui ele está categorizando, então elas ficam em categoria de tamanho de bolinha. Certo? Mas talvez seja um jeito mais fácil de fazer, se ficou difícil usar a expressão. E aí tem algumas opções aqui de ponderação, de método de escala. Então, isso aqui muda um pouquinho a forma como ele pondera o tamanho das bolinhas. Então, pode ser por raio, pode ser pela área, né? Então, proporcional à área, proporcional ao raio. Compensação de aparência, que é um método de amostragem, um método de compensação de tamanho que é bastante usado na cartografia, que usam esse expoente 0,57 aqui, mas enfim. Deem uma explorada, vejam o que vocês conseguem tirar disso, beleza? Se serve para vocês, o mapa de vocês. Eu vou até mudar, vou usar esse aqui por compensação de aparência. Vou dar um apply, vocês vão ver que vai mudar o tamanho das bolinhas. Vou usar esse aqui mesmo. E aí agora a gente vai trabalhar com a cor das bolinhas. E aí no caso da cor a gente vai usar o assistente mesmo. O assistente é mais fácil para mexer com cor. Então, eu vou criar uma regrinha aqui na minha fonte. A regrinha é basicamente o que a gente usaria no nosso editor de expressões, que é a mesma coisa. Positivos sobre população total. Não preciso ponderar nada aqui, porque tanto faz, né? Os valores vão continuar múltiplos desses mínimo e máximo aqui. E aí vocês estão vendo que ele criou uma graduação de cores. Posso editar a graduação de cores aqui como se fosse uma categorização qualquer. Colocar nesse vermelhinho aqui. E aí quanto mais escuro, maior a quantidade de pessoas testadas positivo em comparação à população total. Vou dar um OK, dar um apply. Vocês vão ver que está um pouquinho difícil de ver, né? Eu vou aqui, como eu só copiei e colei a camada, aquela configuração de multiplicar que eu usei aqui embaixo, ela foi mantida. Então eu vou usar um normal para ver se fica melhor. E aí dá para ver que deu uma melhoradinha. Dá para ver mais ou menos, né? Onde está mais ou menos concentrado. E aí aqui talvez valha a pena ficar mexendo nas cores, talvez em vez de usar... vamos fazer isso. Em vez de usar a cor pelo assistente, talvez valha fazer uma graduação, porque na graduação a gente consegue escolher aqui se é por quantio, se é por intervalo igual, etc. Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, criar a regrinha que já está nas minhas recentes, porque eu usei agora há pouco. Ok. Vou usar quantio também, 4 quantis, porque foi o mesmo que eu usei para classificar a população em domicílios com 1 ou 2 dormitórios. Então, eu vou manter coerente uma camada com a outra. E aí, vou mudar a corzinha aqui. Vou dar um aplicar. E aí, talvez... vamos ver no histograma como é que fica. Acho que tá ok. Se eu mudar para 5... Não muda muito, então eu vou deixar com as 4 mesmo. E aí aqui eu vou, para além de tudo isso, eu vou fazer uma coisinha com as bordas, as bolinhas também, que parece um pouco o que a gente fez com as bordas das áreas de ponderação. Vou clicar aqui no símbolo de novo, vou lá no marcador simples, meu último nível, e aí eu vou querer que a bordinha das bolinhas seja só um pouquinho mais escura do que a cor da bolinha de preenchimento. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Cor do traço, vou nesse símbolo, editar. E aí, no editor de cores, eu posso usar uma função que chama darker, que é uma função que escurece uma cor. E aí, se eu cliquei em darker aqui, vocês vão ver que tem a explicação da função aqui. Então, ele vai retornar uma string de cores mais escura ou mais clara. E aí, como funciona?
eu tenho uma variável que chama cor, color, e outra que é o factor, que é o fator. A cor é uma string de cor. E aí aqui eu posso colocar aquela nossa variável que é o symbol color. Ele vai entender que é a cor do símbolo. Se a gente voltar lá na explicação da função, factor é um número inteiro correspondente ao fator de escurecimento. Então, se o fator for maior que 100, essa função retorna uma cor mais escura. Se for inferior, o retorno é uma cor mais leve, mais clara. Se for 0, a cor vai ser mantida igual. Então, vou escurecer no fator 200. Deixar um pouco mais escuro do que está. Eu vou dar um OK, OK, apply, e aí vocês vão ver que a corzinha já deu uma mudada. Se vocês não estiverem satisfeitos e fizerem isso e não ficarem satisfeitos, é só mudar aquele fator de escurecimento. E aí também, se vocês quiserem, pode criar uma variável do projeto também. Explorem enquanto vocês quiserem, abusem dessas opções. E aí, por fim, eu vou só explicar um pouquinho essa questão do modo de mistura. O modo de mistura é basicamente o jeito que o QGIS entende que tem que misturar as cores, as camadas que estão por baixo. Então, multiplicar, por exemplo, é uma operação onde ele soma as cores de cima com as cores de baixo. Então, quanto mais cores sendo multiplicadas, mais escuro ele vai ficando. Luz forte é ao contrário, ele vai clareando. Então, quanto mais cores tiver por cima, mais claro ele vai ficando. E aí, provavelmente, eu vou usar a luz forte aqui, porque está aparecendo melhor na minha leitura. E aí, tem outros aqui, dei uma explorada, eles fazem operações diferentes com as cores. E aí, a mesma coisa eu posso fazer entre as feições. Então, essa opção de camada vai dizer para o QGIS como é que ele tem que misturar as cores dessa camada com as camadas que estão embaixo. E aqui em feição, eu vou dizer para o QGIS como ele tem que misturar as cores das feições dessa camada com outras feições dessa camada que estão por baixo. Então, se eu colocar multiplicar aqui, vocês vão ver que as bolinhas aqui do meu shape, onde elas se cruzam, ele vai mostrar que tem uma bolinha atrás. E aí eu prefiro que seja assim, porque aí pelo menos quando tem várias bolinhas sobrepostas, vai ficar aparente no QGIS que tem várias bolinhas ali, que não é uma coisa única. Certo? Aí vou dar um OK. E aí fiquei com esse mapa. Esse mapa aqui, vou lembrar da minha questão inicial. A minha questão, a minha questão de pesquisa era testar se tem alguma relação entre população que mora em domicílios com 1 ou 2 dormitórios, domicílios com poucos dormitórios, com menos dormitórios, se tem alguma relação com a porcentagem da população que foi testada positivo para COVID. Ok? E aí, que leitura que dá para fazer desse mapa? Será que correspondeu? O que vocês acham? Lembrando que esse shape azulzinho aqui por baixo é a porcentagem de população que tem mais, a porcentagem de população que está em domicílios com menos dormitórios, e as bolinhas são porcentagem de pessoas testadas positivas para COVID. Então, o que vocês leem desse mapa? Tem relação? Quero ouvir de vocês agora. Pedro, eu acho que tem, mas tem uma outra coisa. Se eu quisesse saber, tipo a taxa, a relação estatística entre as duas, sabe? Tipo, quão forte é essa correlação, tipo, como que você faria? Aí a gente não usaria o QGIS. Isso aqui que a gente está fazendo, o QGIS ele é um software de análise espacial. Então, para análise estatística, a gente poderia exportar esses dados para um software de análise estatística e analisar no software. E aí tem alguns softwares que misturam, né, que são softwares de análise espacial, por exemplo, o GeoDA, tem alguns outros softwares, outras bibliotecas de programação que dão conta disso. A gente poderia fazer uma regressão espacial para esses dados, mas por enquanto a gente está fazendo uma leitura mais básica aqui. A gente está só tentando ver se bate no território ou não, se uma coisa corresponde sempre a outra ou não. Para ser mais preciso, a gente poderia fazer uma análise de regressão, mas por enquanto não. Vamos ficar no básico, ok? Eu diria que dá para ver que tem uma correlação, mas se fosse eu fazendo o mapa, eu acho que eu tentaria de início usar só um dormitório,
para ver se ficaria mais forte ainda essa relação. Porque São Paulo é uma cidade tão bizarra, né, que 2 dormitórios parece que já é um luxo, até acho que teria muito em bairros de classe média também, não só em bairros mais periféricos, talvez. Vamos testar, vamos testar. Vou tirar um dormitório, 2 dormitórios aqui, deixar só um. E agora? Parece que não mudou tanto, né? Deu uma mudada na graduação das cores aqui na periferia, né? Mas não mudou tanto, assim. A gente pode trabalhar com outros, um zoom também, né? Não precisa ser na escala do município inteiro. Vamos tentar olhar para... Vamos pegar esse recorte aqui, Zona Norte, Zona Leste e Centro. Vamos tentar entender aqui se tem alguma relação. O que vocês acham? Olhando só pelas bolinhas, assim, é importante isso, porque aqui a nossa leitura ela está sendo influenciada pelos símbolos. Então, o jeito que a gente escolheu, o jeito que eu escolhi de desenhar esses símbolos, ele está interferindo na nossa leitura. É inescapável, né? O símbolo ele vai dizer para a gente o que dá para tirar desse mapa. E aí, olhando para os símbolos, olhando para o jeito que eles foram desenhados, o que esse mapa está dizendo para a gente? Tem relação ou não tem? Quero ouvir mais gente. Você diz mais olhando para a Zona Norte, é isso? Vamos nesse recorte aqui, porque eu estava olhando para o município inteiro. Aí talvez fique mais difícil de ver as bolinhas. Mais perto fica mais fácil de olhar onde elas estão. Se eu ligar aqui, eu vou ligar o nome dos bairros aqui para ver se ajuda a gente. Pronto, agora dá para falar o nome do bairro. Tipo, dá pra ver que as áreas mais claras, de fato, tem bolinhas mais claras. Eu me perdi um pouco, na verdade, tipo, na cor do fundo e a cor da, tipo, calma. A cor da bolinha representa a porcentagem de pessoas Testadas positivo para Covid. positivas. Isso. E a cor do fundo representa as pessoas vivendo em 1 ou 2 dormitórios. No caso, 1, né, que você tinha mudado. Isso. Tá. Eu acho que tipo, dá pra ver que nas áreas mais claras, de fato, isso é mais, tipo, quanto mais tem menos pessoas vivendo em um dormitório ou 2, dá pra ver que tem menos pessoas com casos confirmados de Covid. Agora, se tem mais pessoas, é claro, as bolinhas estão ficando mais escuras, mas isso varia também bastante, né? Tipo, tem áreas que, por exemplo, tem muita gente vivendo, mas, tipo, tem bolinhas mais claras, tipo, aqui no centro. Ou tem áreas, tipo, na Zona Oeste, aquele branco, aquela área branca bem grande na Zona Oeste, mais clara, que tem pontos mais concentrados. Então, não sei. Eu diria que tem, mas tem outros fatores aí. Interessante. Alguém concorda, discorda? Quer adicionar alguma coisa que o Alan falou? Só mais uma coisinha que eu pensei. Se eu acho que tem esse probleminha mesmo que ele falou, eu acho que o que ajuda a explicar é porque tem muita subnotificação, porque a gente está falando de casos confirmados. Então, tem muitos lugares em que as pessoas não tiveram acesso a teste. Então, pode ser muito pior, todos esses dados. Eu tentaria usar a mortalidade em vez de casos confirmados. Eu acho que é menos perigoso de dar esse probleminha da gente ficar com os dados incertos. Muito bom, Lu. Isso é um dos pontos onde a gente queria chegar. Então, vamos lá. A gente pode olhar para esse mapa e dizer que tem alguma relação, né? Nas áreas periféricas está mais em vermelho mais escuro, mas tem vários lugares que tá com um alto nível, uma alta porcentagem de pessoas morando em domicílios com até um domicílio, com um dormitório, que tem poucos casos, né? Poucos casos relativos. Então, não dá para dizer por esse mapa que tem uma relação direta.
É difícil dizer se a gente for olhar de fato perto dos lugares, né? Não dá para dizer que tem uma relação direta. E aí a gente pode dizer que a gente precisaria olhar para outras variáveis. Talvez só o número de dormitórios não ajude a explicar essa distribuição. Isso é uma das coisas que a gente pode, um dos encaminhamentos que a gente pode ter desse mapa. Okay? Um encaminhamento de pesquisa. Mas a narrativa que esse mapa está dando para a gente é que não dá para fazer uma relação direta entre número de casos e pessoas morando em domicílios com dormitório, certo? Não dá para fazer tem algum nível, assim, abstratamente dá para dizer que essas duas variáveis estão mais presentes na periferia e no centro, na região central de São Paulo, mas não dá para dizer que em todo lugar onde tem muita gente morando em caso com até um dormitório, tem um monte de casos de Covid. Isso é uma narrativa que está nesse mapa. Isso que esse mapa está dizendo dá para tirar desse mapa, a gente consegue concluir. E aí, claro, vão vir os vários problemas que estão por trás desses dados, por trás do que a gente escolheu para desenhar esse mapa. Então, como eu já falei, a simbologia é uma das coisas. Então, o tamanho das bolinhas, a cor das bolinhas pode influenciar muito a gente a tirar essa conclusão ou não. Outra coisa os dados aqui, eles têm um recorte dos dados. Então, a gente usou, no caso, a notificação, os casos testados. E aí, de fato, tem uma subnotificação. E a gente não sabe exatamente onde está essa subnotificação. A gente pode dizer que está mais na periferia ou no centro, mas a gente não tem quantificado para a área de ponderação, para esses recortes de análise. A gente não tem um jeito de fazer uma análise da subnotificação. Então, nesse sentido, usar esse dado é perigoso. A gente pode tirar conclusões que não dizem para a gente o que a gente... não dizem a verdade para a gente, né, do que a gente está querendo analisar. E aí tem outro problema nesses dados, que é o dado do fundo. Esses dados de Covid que a gente está mexendo aqui são de 2020, porque a pandemia é de 2020, certo? Mas os dados do fundo, que são do IBGE, são de 2010, certo? E aí de 2010 para cá são 10 anos. Não dá para saber se essa distribuição de pessoas em domicílios com até um dormitório continua igual. Muito provavelmente não continuou. Muito provavelmente mudou bastante. Então, pode ser que, muito provavelmente, a cara desse mapa é completamente diferente, desse mapa verdinho, desse shape verdinho. Certo? Então, tem várias coisas aqui que estão capengas nesse mapa, mas que, por outro lado, pelo menos para o caso do shape do IBGE, é o dado que a gente tem. Então, a gente sabe que tem problemas, mas a gente não tem um dado melhor. E aí, isso é uma coisa que vocês vão enfrentar com certeza, quando vocês forem fazer o mapa de vocês, que a gente tem uma carência de dados atualizados de São Paulo, do Brasil no geral, e isso também vale para os dados da pandemia. Então, os dados da pandemia, a Lu já falou, tem uma subnotificação muito alta, e mesmo nos casos notificados, a gente tem vários problemas. O Alu já falou na oficina anterior, a gente não tem, a gente tem uma subnotificação, ou melhor, a raça não é bem documentada nos casos notificados. Muitas vezes os casos notificados, eles vão sendo incorporados à base de dados com muito atraso. Então, por exemplo, esses dados aqui são de julho, a gente conseguiu ver a lei de acesso à informação. Mas lá em julho, quando a prefeitura extraiu esses dados para passar para a gente, estavam faltando várias pessoas que foram testadas em julho. Então, tem um atraso muito grande, né, entre a data que a gente está fazendo a análise e a incorporação de casos notificados na base de dados. Então, tem vários problemas, tem infinitos problemas na coleta de dados, mas ainda assim é o dado que a gente tem. Então, às vezes, a gente trabalha com essas limitações, com os limites da própria produção dos dados, da própria estatística mesmo. Ok? Mais alguma coisa? Pedro, eu fiquei na dúvida, você falou que vocês conseguiram esse dado através da Lei de Acesso à Informação. Teoricamente, qualquer pessoa pode conseguir isso? Ou porque vocês têm, tipo, tem uma organização institucionalizada, assim, né? Tipo, Labcidade, FAUSP. É bom destacar que o pedido de lei de acesso à informação a gente faz como cidadão, via ESIC, que é o portal onde é a interface para fazer um pedido via LAI para a prefeitura, via ESIC. E como cidadão, a gente pede pelo cadastro do CPF. Então, no caso, a gente não pediu como Labcidade, não informou que seria para pesquisa do Labcidade.
A gente simplesmente pediu o dado para fins de estudos acadêmicos e ponto e basta. Então, ele é um dado que qualquer cidadão pode pedir. É óbvio que muitas vezes não se responde com o dado, você tem que pedir um recurso, ou te mandam para alguma página ou portal de dado público que não te dá tudo que você quer. Às vezes rola uma enrolação, né? Mas costuma funcionar pedido de lei para cidadão, para pesquisador, pessoa física, tá? Sem crise. Entendi, massa. Legal, gente. Vale a pena colocar que você faz pesquisa com isso. A prefeitura, o estado, no geral, eles olham com mais carinho para quem faz pesquisa, quem está usando para fins pedagógicos os dados, fins acadêmicos. Okay? Então, vamos lá. Agora a gente vai para os finalmente dessa oficina. E eu, de novo, não falei de uma coisa que eu precisava falar. Mas vamos ver se dá um tempinho no final. Agora a gente vai mexer com o compositor de impressão. Então, vamos supor que esse aqui é o mapa que eu preparei para a nossa apresentação lá no último dia da oficina. Então, como é que eu vou exportar esse mapa? Como é que eu vou documentar esse mapa, né? A gente pode fazer do jeito fácil, que é o jeito que eu não recomendo, mas talvez na pressa funcione, ou pelo menos para compartilhar o mapa, que é o seguinte. Vai aqui em projeto, e aqui em importar e exportar o mapa para imagem. E aí aqui vocês vão, uma configuração hiper simplificada, em que o QGIS ele vai basicamente exportar o que você está vendo na sua tela. E aí você pode configurar aqui a resolução, etc. Pode só copiar para a área de transferência e colar em outro lugar. Mas assim, o mapa está mal documentado, não tem legenda, não tem nada, certo? Então, vamos fazer do jeito certo, do jeito completo, que vai aqui em projeto, e a gente vai aqui em novo layout de impressão. Vou nomear, sei lá, oficina. Ok. Ele vai abrir essa janela aqui do QGIS, que é uma janela que a gente ainda não viu, que é o compositor de impressão. E aí que... Pedro, não está aparecendo. Ai, desculpa aí, gente. Agora foi. Abriu essa janelinha aqui, que é o compositor de impressão. A gente vai trabalhar só nela agora. Vale a pena dar uma explorada, tem um monte de coisa aqui para explorar, mas a gente vai querer gerar uma documentação simples do nosso mapa. Então, para começar, eu quero desenhar o meu mapa aqui em cima. Então, aqui nas minhas ferramentas no canto esquerdo do compositor, eu vou nessa opção aqui, que é adicionar mapa, e eu vou desenhar um retângulo. E ele vai renderizar meu mapa aqui. Se o seu mapa tiver com muita informação, às vezes ele demora para renderizar. Então, é sempre bom você tentar ser econômico, sempre que possível. Ele está renderizando meu mapa aqui. Aí, para mexer no meu mapa aqui dentro, eu posso usar essa ferramenta mover o conteúdo do item, que é esse papelzinho com essas setinhas. Eu posso mexer o que está lá dentro. Se eu quiser aproximar, eu posso usar também essa setinha e usar o scroll para aproximar. Mas o melhor aqui é a gente usar a escala. Então, aqui, no canto direito, a gente tem esse painel com os itens que a gente está colocando no compositor. E aqui embaixo a gente tem o painel de propriedades, que vai sempre mostrar as propriedades que a gente tiver selecionado. Então, se não tiver nada selecionado, não vai mostrar nada. Se eu clicar em cima da minha janelinha de mapa, ele vai abrir essas opções aqui. E aí eu posso especificar, por exemplo, a escala aqui. Então, trabalhar com 1 para 200, acho que é 200 mil. Isso, aí eu digito, dou um Enter. E aí eu posso dar uma mexidinha aqui com aquela ferramenta de mover o mapa para fazer tudo caber dentro do mapa bonitinho. Tudo certo até aqui? Eu recomendo que vocês guardem um tempinho para mexer no compositor, que é uma parte importante para a documentação do mapa. Ok? E às vezes ele demora até chegar no nível legal de documentação. Então, coloquei meu mapa aqui. Próximos passos. O que o mapa precisa, né, para estar bem documentado? A gente precisa de alguma legenda. Então, a gente vai criar uma legenda. A gente precisa de informações sobre a origem dos dados, de onde a gente tirou esses dados.
Então, a gente vai precisar colocar essa informação de metadados. A gente precisa de alguma escala e uma orientação geográfica, então uma setinha de orientação geográfica e uma escala gráfica a gente vai colocar. E um título. A gente pode colocar muitos outros elementos aqui, mas para esse mapa aqui a gente vai trabalhar só com eles. Ok? Então eu vou começar com a minha legenda. Na minha barrinha aqui, eu vou clicar nesse ícone aqui da legenda, adicionar legenda, e vou clicar no lugar onde eu quero adicionar essa legenda. Ele vai abrir isso aqui, vou dar um OK, e aí ele criou a minha legenda com todas as camadas que eu tenho carregadas no meu QGIS. E aí, obviamente, não estão todas as camadas aqui, então a gente vai ter que excluir algumas coisas da legenda. E aí, como é que a gente faz? Vou selecionar a minha legenda, vocês estão vendo que eu selecionei ela aqui. E aí, aqui no meu painel de propriedades do item, vocês estão vendo aqui nos itens da legenda que está com atualização automática. Eu vou desativar a atualização automática e eu vou excluir tudo que não está no meu mapa. Então, essas tabelas aqui não estão. Estado positivo e população em 1 ou 2 dormes estão. Toponímia está no meu mapa, mas eu não preciso dela na legenda. Não quero ela nessa legenda, nem qualquer uma dessas outras informações, pelo menos para esse mapa. Vou simplificar. E aí, bom, aqui desses dois shapes, o que está funcionando direito é esse aqui, que é a população em 1 ou 2 dormitórios. E aí a legenda funciona assim, ela é estruturada em árvore, e aí a gente tem os itens dentro da árvore, e aí tem o título, né, da camada, ou que é o grupo ou subgrupo. Então, se vocês clicarem com o botão direito, vocês vão ver que tem grupo e subgrupo aqui. No caso, ele está usando o nível subgrupo para esse título. O que isso significa? Se vocês descerem aqui um pouquinho e abrirem essa árvore, esse painel de fonte e formatação de texto, vocês vão ver que cada um dos níveis de texto dentro da nossa legenda, a gente pode especificar uma fonte diferente. Então, eu posso escolher a fonte que eu preferir no meu computador, escolher o tamanho, se é negrito, itálico. Posso escolher a orientação, se é centralizado, direita, esquerda, e eu faço isso separado para cada nível. Então, posso, por exemplo, especificar que o subgrupo tem que estar em negrito, e o texto não está em negrito. Dá para trabalhar muito isso aqui, eu geralmente troco a fonte, essa fonte aqui é a padrão do QGIS, eu geralmente troco, mas vamos usar ela aqui nesse mapa para agilizar. E aí, se a gente quiser editar os textos aqui, a gente pode ou mudar o nome da camada lá na nossa janela, no nosso navegador do QGIS, ou eu só dou 2 cliques aqui e ele vai permitir que eu especifique melhor essa legenda. Então, eu vou especificar esse dado com precisão. Então, população residente em domicílios com até com um dormitório, certo? E aí, no de baixo também vou mudar isso aqui. População, estado, melhor, testes, testar, não é difícil. Vou voltar lá. População, estado positivo para Covid-19 por habitante. E aqui eu também posso, se eu quiser, já dizer qual que é a fonte do dado. Então, IBGE 2010. Eu posso colocar uma chamadinha para uma legenda e escrever a legenda embaixo. Ok? Então, eu talvez até use. Vamos usar essa técnica da numeração. Então, esse aqui vai ser 2, esse aqui vai ser 1. Tudo certo até aqui? Vocês notaram algum problema com essa camada aqui, com esse layer? Ele tá... Oi. Tá branco, né? Não tá aparecendo as cores. Isso, exato. O problema é que toda vez que a gente faz isso aqui é um problema bem comum. Toda vez que a gente faz uma categorização especial para simbologia, o QGIS ele não lida muito bem com a legenda. Então, uma saída que a gente tem para isso, é claro que é uma gambiarra, e aí
Importante que a gambiarra seja pelo menos útil para entender o mapa. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai duplicar esse layer. Então, vou duplicar a camada. Vou chamar esse layer aqui, vou renomear. Esse aqui vai ser testado positivo, mas com legenda no final. Vai ser um arquivo que eu não vou nem mostrar no mapa. Vai ser um arquivo só para legenda. E aí vou dar 2 cliques e vou desativá-la na simbologia. As minhas edições de... vocês viram que eu desativei a edição de tamanho e ele já apareceu a bolinha aqui. Então, aparentemente, desativar o tamanho da bolinha já resolveu. E aí a gente vai voltar. Vocês não estão vendo essa tela, né? Ou estão? Então sim. Vou voltar agora no meu compositor. E aí aqui na minha legenda, eu vou ter que adicionar aquela camada nova que eu fiz. Então eu vou aqui, estou com a legenda selecionada, vou aqui no editor de legendas, vou clicar no maisinho, e aí vou procurar aquela camada, foi a camada que eu criei, que tem a legenda no final. Esse aqui. Já está um pouquinho melhor, a gente podia aumentar um pouco o tamanho da bolinha, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Eu vou só copiar e colar o texto para agilizar. Então, vou eliminar essa camada. E aí, se a gente quiser brincar um pouquinho e melhorar esse espaçamento das coisas, a gente pode vir aqui em espaçamento, que é uma opção da legenda, e aí explorar. Então, eu queria que o espaço entre os símbolos fosse um pouquinho maior, para ficar mais legível. E aí, enfim, vale a pena dar uma olhada em todas as funções que tem no representador de legendas. E aí, bom, minha legenda está feita. Agora eu vou criar o meu painelzinho com as informações do mapa. Então, eu vou aqui na minha aba esquerda do compositor, vou aqui adicionar rótulo. Oi. Pedro, se a gente fosse fazer, por exemplo, na população testada positivo para Covid, o tamanho significar uma coisa e a cor significar outra. E aí na legenda teria que aparecer as bolinhas com tamanhos diferentes. Uhum. Aí só fazendo por fora, para outro aplicativo. Isso aconteceu quando a gente fez aquele mapa do Covid por CEP. Eu usei outro software para desenhar aquela legenda. Mas também dá para fazer com QGIS. Você pode, aqui dentro dessas ferramentas, tem essa ferramenta aqui que é adicionar elipse. Você pode desenhar um círculo aqui. Só que você vai ter que fazer os cálculos, ou tentar fazer as bolinhas desse desenho ficar com o mesmo tamanho das bolinhas na sua representação. Eu espero que o QGIS ele melhore nesse quesito de automatização da simbologia da legenda, porque ainda tem coisas para melhorar. Mas isso é um problema. Se cada coisa significasse, se tamanho e cor significassem coisas diferentes, a gente teria um problema para a simbolização. Bem lembrado. Bom, vou adicionar agora o rótulo aqui, que é esse Tzinho, adicionar rótulo. Dá um clique, ele vai abrir essa janela que é para especificar a localização. E aí ele vai abrir esse editor, essa caixinha de texto aqui. Então eu posso colocar aqui. São dados IBGE 2010. Se mais preciso, censo IBGE 2010. Aí o 2. Secretaria Municipal Saúde, julho de 2020. Essa caixinha de texto parece muito com uma dos outros softwares, então dá para não justificar, ajustar à esquerda, à direita, etc. Aí vai de vocês. Okay? E aí, por fim, eu vou colocar base cartográfica. Esses dados eu tirei GeoSampa e do Centro de Estudos da Metrópole. Certo? Vou deixar aqui no... Perdão, como é que você fez para fazer aparecer as bolinhas? Eu voltei lá na janela do QGIS, no meu mapa mesmo, e aí eu criei um novo shape,
Então, eu tenho aqui o shape que está aparecendo e tem o shape escondido, que é esse testado dispositivo legenda, que está desativado. E aí, a diferença entre um shape e outro, eu só copiei e colei, mas a diferença é que nas regras de simbolização, eu desativei a regra de tamanho. Então, desativando a regra de tamanho, a bolinha voltou a aparecer. Ok? Beleza, então, no caso, na legenda, seria necessário a gente colocar uma legenda de tamanho também ou não? Das bolinhas. Seria o ideal, mas aí é a história que eu contei. Vai complicando um pouco as funções de representação do QGIS da legenda. A gente teria que fazer na mão, no caso. Mas o ideal seria ter uma legenda para o tamanho também. Beleza, obrigada. Considerar esse tamanho. Aqui, a cor e tamanho, elas estão representando a mesma variável aqui. Então, o tamanho está só ajudando a entender, né, a escala do que a gente está lendo. Mas a corzinha, ela seria suficiente, talvez. Mas para outros casos, o ideal seria mesmo a gente ter tudo, ter o tamanho e a cor. E aí, bom, tenho essas duas coisas, vou adicionar um título. O título é basicamente a mesma coisa que o rótulo, então, que essa legendinha, então eu vou copiar e colar. E aí a diferença é, eu vou só colocar um texto maior. Então, título desse mapa. Vamos pensar aqui. Seria testes positivos. Melhor, notificação de Covid-19 versus, talvez, provavelmente tenha um nome melhor, mas eu vou nesse aqui mesmo, versus população versus superlotação de... Como é que é o adensamento excessivo? É o nome certo. E aí, claro, o nome ele ajuda muito a gente a criar narrativa. Então, vale a pena pensar num nome decente para o mapa. Esse aqui estou fazendo às pressas. Mas pensem bem no nome bonitinho. E aí, aumentei o tamanho do texto para ficar maior aqui. E aí, o que falta nesse mapa? Escala gráfica e orientação, certo? Então, escala gráfica, eu vou aqui no meu menu à esquerda de novo, vou aqui adicionar barra de escala, clicar no mapa, a mesma história de dar um OK, ele vai desenhar uma escalinha gráfica aqui, e aí a gente, nas propriedades do item, a gente tem várias opções. Eu costumo usar a barra dupla, então double box, e aí eu geralmente vou aqui em tela, aí pode ter um nome diferente, dependendo da versão do QGIS, e aí eu vou tirar esse preenchimento secundário, deixar transparente, e no estilo de linha eu vou deixar transparente também. E aí eu quero só quero a barrinha preta mesmo. E aí posso mudar a fonte, posso mudar tudo que eu quiser. Aqui, um pouquinho mais em cima, eu posso mudar a quantidade, a unidade, né, o multiplicador das unidades que estão aparecendo. Então, vamos supor que eu queira 5 quilômetros em vez de 2,5. Então, eu coloco 5 unidades ali, e a unidade é quilômetro, como está especificado aqui nesse painel de unidades. Ok? Até aqui tudo bem? Sim? Então, beleza. E aí, por fim, a minha setinha de norte aqui. Tem vários jeitos de desenhar a setinha. Você pode desenhar uma seta mesmo. E aí você vai ter que tentar orientá-la do jeito certo. Você pode colocar um símbolo. No meu caso aqui, eu tenho um símbolo que eu criei no meu computador, que vocês estão vendo aqui. É uma setinha de sul. Eu prefiro indicar o sul que o norte. Então, para agilizar a criação dos meus mapas, eu já deixo pronto. Mas essa setinha do norte aqui, essa setinha N, ela tem uma vantagem, que é a seguinte. Vou clicar, dar um OK. Essa setinha aqui, ela sempre vai acompanhar o norte que está no mapa. Então, vocês vão ver aqui. Ó, ela tá, eu vou mostrar aqui nas configurações, eu estou com ela selecionada. E aí, aqui em rotação da imagem, vocês estão vendo aqui, está sincronizando com o mapa 1. E o mapa 1, se a gente olhar aqui nos nossos itens, é exatamente a nossa janela de mapa. Então, se eu mudasse a rotação desse mapa aqui, vamos colocar uns 20.
ele vai demorar para atualizar, ele vai renderizar de novo, mas vocês estão vendo que a setinha aqui, ela já virou 20 graus para acompanhar o norte da visualização do mapa. Ok? Eu vou... Pronto, agora ele virou, mas eu não quero rotação nenhuma, então 0. E aí, se a gente clicar na setinha de norte, vocês vão ver que tem vários símbolozinhos aqui para escolher. Então, a gente pode colocar uma rosa dos ventos, que essa aqui é branca. Pode colocar uma rosa dos ventos, uma seta, essa bolinha preta. Vou usar essa bolinha preta. E aí, eu vou diminuir. E aí, eu vou criar mais uma caixinha de texto, só para não ficar vazio. Eu quero dizer que isso aqui é o norte mesmo, que o norte não é absoluto, uma referência absoluta, né? Então eu preciso dizer que essa setinha está apontando para algum lugar, que no caso é o norte. Ou eu poderia usar só uma setinha que já tem um N embutido, mas enfim, vai dar preferência de representação de vocês, ok? E aí, bom, esse mapa já está ok para exportar. Tem algumas outras coisas aqui na legenda, na representação que a gente poderia usar para aumentar a precisão da localização, aumentar a facilidade de reconhecer onde esse mapa está. Então, vale a pena dar uma explorada. Tem funções de mapa mosca aqui, tem, por exemplo, a gente pode colocar grades por cima do mapa. Então, só para vocês verem como é que fica. Criei uma grade de 1 km por 1 km aqui. Vocês estão vendo que apareceu uma grade, poderia ser de 10 em 10 km, aí fica mais limpa. E a gente poderia adicionar as coordenadas aqui na borda da grade. Mas aí vale a pena vocês darem uma explorada aqui, as molduras, etc. Vocês vão ver que tem... Mas isso aqui, claro, é para um mapa de alta precisão, né? A gente está fazendo um mapa temático, e aí eu acho que não faz muito sentido ficar colocando essas informações. Até porque os símbolos eles não têm uma precisão, eles são as bolinhas que estão cobrindo espaços grandes da cidade, então não tem esse rigor todo, ok? E aí, por fim, bom, vamos supor que eu estou satisfeito com esse mapa, o que eu faço? Aqui nessas opções aqui de cima eu tenho exportar para imagem, exportar um SVG e exportar para PDF. Geralmente a gente exporta para imagem ou para PDF. Se a gente exportar para PDF, vou clicar aqui em área de trabalho, salvar lá mesmo. A gente tem algumas opções que permitem que o PDF tenha uma resolução melhor. Então, a gente pode exportar como vetor as informações, então elas vão ficar com uma resolução melhor. Só que, geralmente, quando a gente faz isso, a gente perde essas informações de mistura de cor. Então, transparências e especialmente essa coisa que a gente usou, multiplicação dos Ford, ela se perde com o PDF. E aí a gente pode exportar para a imagem, tem a desvantagem de ser pixel, então não é uma informação vetorizada, não dá para dar um zoom grande sem perder resolução. Oficina. Oficina.png. E aí a gente pode escolher a resolução, 300 dpi é uma resolução alta até, e a largura e a altura do mapa, dá um save e ele vai salvar lá na pasta onde a gente especificou. Certo? Importante, uma coisa que eu não fiz nesse projeto, mas enquanto vocês fazem tudo isso, é sempre importante ir salvando. Eu não salvei, se tivesse dado um crash, a gente teria perdido a oficina inteira. Isso aqui é oficina M5. Bom, é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Se perder em algum lugar? Pedro, uma curiosidade. Vocês no Lab Cidade têm algum cuidado do tipo, se a gente fez um mapa, a gente sempre vai mostrar ele inteiro para não cortar nenhum pedaço, algo assim? Não sei, por uma questão de cuidado mesmo de não deixar nada de fora? Faz uma pergunta. Depende do que a gente está analisando, né? Então, aquela questão da análise, do recorte de análise, ela volta. Ela é importante para a gente definir qual é o limite do nosso mapa. É justamente por isso que importa, né? Definir o recorte. Então, aqui no caso, eu disse que eu supus que a gente estava analisando só a Zona Norte, Centro e Zona Leste. Então, nesse caso, daria para deixar a Zona Sul de fora, só que aí seria legal especificar, né? Pelo menos no título, que a gente está falando de Zona Norte
Centro e Zona Leste. No caso dos mapas do Lab Cidade, a gente sempre foca, o foco, né, o recorte do mapa é sempre a mancha urbana. Então, tem até alguns mapas do Lab Cidade que mostram as partes de fora, né, que pega, por exemplo, o Parque da Cantareira, mas no geral a gente foca na área, na mancha urbana de São Paulo. Então, por isso que essa parte do fundão aqui, Marcilac, que está pegando lá, a Serra do Mar, ela fica de fora. Mas pode ser, e é super válido você dizer que não, que faz sentido mostrar a cidade inteira. Faz todo sentido, e se você quiser fazer isso no seu mapa, faça, porque é uma escolha que importa, né? Ela diz muito sobre seu partido de mapeamento. Só que também, claro, tem vários outros jeitos, né, outros jeitos de fazer esse recorte. Então, a coisa que eu pessoalmente costumo fazer eu sempre trabalho com as informações da fronteira, assim. Eu nunca corto, nunca deixo de fora as coisas que estão por fora da área de análise. Então, o que eu faço geralmente coloco uma demarcação forte de onde está o limite dos dados e digo na legenda que esse é o limite dos dados, mas eu não deixo de fora as informações, por exemplo, do ABC aqui. Eu quero que as pessoas que as pessoas na hora de olhar para esse mapa saibam que essa cidade continua, que ela não termina onde termina o dado, né? Que essa cidade ela continua. Mas assim, tem vários jeitos de você dizer isso, não precisa ser essa representação. Você pode usar aquele recurso que o Alu mostrou, com alguma transparência, depende do seu partido de mapeamento mesmo. Isso é uma questão de como você escolhe representar o espaço. É uma coisa mais profunda mesmo, eu acho. Legal, obrigada. E aí, na hora que você for escolher o seu recorte, é importante que você saiba que você tenha uma justificativa, pelo menos para você, que você consiga explicar o porquê você escolheu aquela moldura, né? Porque você deixou de fora o que você deixou de fora. Okay. Alguém mais? Alguma coisa? Ô Pedro, eu queria saber se você acha que vale a pena salvar como estilo, tipo, para depois você fazer outro mapa e só substituir. Você diz os símbolos. Isso. Uhum. Muito bom, muito boa pergunta. E é uma coisa que eu inclusive eu falei para mim mesmo que eu ia falar hoje e não deu tempo. Vamos supor, por exemplo, que a gente fez essa representação. Vou apagar tudo, vou deixar só. A gente fez essa representação cloroplética, né, de gradiente de cores, e eu quero mandar para a Pedro, você tem que Júlia. voltar no QGIS, tá só na desculpa, aba gente, da... Isso. Toda vez isso. Vamos supor que eu quero compartilhar esse dado aqui com a Júlia. Só que eu quero desse jeito, eu quero mandar essa simbologia para ela. Então, o que eu faço? O jeito fácil de fazer isso eu vou clicar 2 vezes na camada. Aí aqui em simbologia, eu vou em avançado. Opa, espera aí um pouquinho, que aqui eu nunca fiz isso com graduado, acho. Eu acho que é aqui mesmo. Você lembra onde é para exportar a simbologia de graduado? Estilo. Achei. Estilo aqui embaixo. Me perdi, gente, desculpa. Eu vou aqui nessa opção estilo, salvar estilo. E aí eu posso salvar o estilo, que é basicamente dizer para o QGIS como é que ele tem que pintar as corzinhas aqui exatamente. Então, eu vou abrir aqui o meu browser para dizer onde ele vai salvar. E aí eu vou lá onde está o shape de área de ponderação que eu estou mexendo. Acho que está aqui. E aí eu vou salvar estilo, população população dormitório. Então salvar, ok. E aí se eu for lá na pasta, vou mostrar a pasta aqui. Na pasta, vocês vão ver que ele salvou um estilo aqui, ó. Estilo PopDorm QML.
Então, eu mandaria o shapefile para a Júlia, todos os arquivos do shapefile, e mandaria esse estilo para ela. E aí, para carregar, ela só iria aqui, ela faria a mesma coisa, vem aqui nessa opção de estilo, e carrega o estilo daquele arquivo que eu passei para ela. Ok? Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é o seguinte. A gente pode simplesmente renomear esse arquivo QML para ficar com o mesmo nome do shape. Então, o shape que a gente está representando aqui, ele chama, apesar de estar renomeado aqui, o nome dele é Sirigas, underline área, underline ponderacal, underline 2010. Copiar e colar aqui no meu QML. E aí eu posso mandar tudo. Quando a Júlia abrir só o shape no computador dela, o QGIS vai carregar tudo com o estilo, porque ele reconhece que esse estilo, como está no mesmo nome do shape, o shape precisa ser desenhado de acordo com esse QML. O único problema aqui é que... Vou voltar para o QGIS. O único problema aqui é que os elementos que a gente está usando para desenhar essa simbologia, que é essa variável aqui, pop1dorm e poptot, elas não estão salvas no shape. Se a gente for aqui nos campos, vocês vão ver que elas estão verdinhas. Isso significa que elas são só união. Certo? Então, essas informações aqui, elas não estão no shapefile, se eu passar essas informações para a Júlia. Então, o que eu precisaria fazer precisaria clicar com o botão direito, exportar, salvar feições como, e aí eu vou exportar esse shape de novo. Quando eu exportar, aí sim ele vai vir com as minhas variáveis que eu fiz a união. E aí sim, esse shape que eu exportar daqui, eu posso usar aquele arquivo QML para servir como estilo padrão, que ele vai carregar tudo certinho. Ok? Deu para entender? Pedro, na verdade eu estava falando do compositor de impressão. Ah. Mas, Bom, menos... mas o estilo eu também não sabia que dava para você renomear e ir direto. Legal saber. Tanto como tudo do QGIS você pode salvar como uma versão prévia, né? Como é que chama? Um template. Então, aqui em projetos, você pode salvar um compositor de impressão como template, você pode também salvar o próprio projeto como template. Então, o que eu até recomendo, se vocês trabalharem muito com QGIS, com informações parecidas, com o mesmo recorte, criem compositores de impressão padronizados, e aí aqui em projeto, vocês podem salvar como... Aqui não. Salvar para modelos. E aí você salva um modelo inclusive ele salvou por cima, tá? Ele salvou esse projeto como modelo. Isso significa que eu posso reabrir esse projeto depois, e aí todas as configurações que eu fiz dele vão continuar por padrão, assim, as configurações que são de estilo, não só as configurações que são de camada, ok? Então, os estilos vão continuar nesse projeto template que eu salvei. E aí os compositores também, etc. Mas compensa sim, Júlia, se você trabalhar muito com o mesmo tipo de recorte, vale a pena fazer um template que facilita bastante, né? No Lapicidade eu tenho um arquivinho que é meu template, e eu sempre vou só atualizando nele. Legal, obrigada. Imagina. Mais alguém? Acho que eu posso parar a gravação agora.